Olá, queridos! Bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Hélio, estou aqui nesse momento para interagir com vocês, ok? Então vamos lá, nós falamos na aula anterior sobre a primeira parte das escolas helenísticas e greco-romanas, que nós falamos sobre os helenistas, né? Um pouco da passagem da era clássica para a era helenística. Falamos sobre o epicurismo. Agora vamos adentrar um pouco, três pontos. A filosofia cínica, a filosofia estoica e também eu trouxe para vocês, a gente fala mais de filósofo, né? A gente não fala das mulheres no âmbito da filosofia, na verdade. Então assim, para não ficar aquele só fala de homem, eu trouxe uma breve explanação desse período, tá? Ela é da escola também, do contexto da aula. Uma filósofa, vocês vão conhecer ela aí. Um abraço aí para as mulheres. Vamos lá? As escolas helenísticas e greco-romanas, essa é a parte 2. Nós vamos ver o estoicismo, que é a obediência à lei natural da vida. O cinismo, né, os cínicos. E Hipárquia. Olha só, gente, essa que é a filósofa, já o nome dela aí. Ela faz parte dessa corrente aqui, ó. Vamos lá. O estoicismo nós vamos falar sobre esse carinha aqui, ó, o filósofo Zenão. Zenão de Sítio, tá? O termo estoicismo tem sua origem na palavra grega stoa, aqui, ó, que significa pórtico, local onde os membros da escola se reuniam. Então, olha só, aqui nessa aula vocês já estão com o seu vocabulário aí, no seu caderno, ou o diário de bordo, recheado de palavras, certo? Desde o início da unidade 1. Veja que nós iniciamos com os mitos, nós não começamos já chegando na filosofia, tá? Só os mitologias. Agora já estamos propriamente nos períodos da filosofia e tentando, né, trazer para o nosso contexto, da nossa realidade de hoje. Mas veja bem, ó, estoicismo, anota aí, os estoicos. Vamos lá? O que é? O termo, né, tem a origem da palavra grega stoa, significa pórtico, local onde os membros da escola se reuniam. O estoicismo, fundado a partir das ideias de Zenão, chegando no século 0, certo? Século 4 e 3. Foi a corrente filosófica de maior influência no período helenístico. Olha, ela teve muita influência. Vamos saber por quê? Os representantes dessa escola, do estoicismo, né, eram conhecidos como estoicos e defendiam a noção de que toda a realidade existente é uma realidade racional. Então, posso dizer assim, vocês vão estudar isso lá no segundo ano, ok? Eles são da corrente filosófica racionalismo. Pode-se dizer, tá? Vocês vão entender lá no segundo ano. Opa, coloquei um acento aqui. Todos os seres, os indivíduos e a natureza fazem parte dessa realidade racional. Então, como se tivesse uma realidade racional e tudo faz parte dela. Segundo esses pensadores, o que chamamos de Deus nada mais é do que a fonte dos princípios racionais que regem a realidade. Então, supostamente para eles, olha só, supostamente para eles é uma ideia, uma racionalidade que vai reger todas as ações. Nós nomeamos a questão de Deus, do ser divino, superior. Então é puro racionalismo aí. Então, só adiantando, pode anotar isso aí já para o ano que vem. O racionalismo é uma corrente filosófica onde as verdades, o conhecimento é gerado através da razão humana, do racional. Porque nossas atitudes é movida por três situações. Vou ensinar aqui. Vamos aqui, ó. Três situações: o racional, sentimental e o emocional. Pode ser que esses são parecidos. Às vezes tem pessoas que se deixam colocar lá em cima o emocional. Aí age, ofende, etc. E se emociona. Aí tem pessoas que agem pelo sentimental. Não quero estudar mais, vou fugir com meu namorado ou minha namorada. Um exemplo, tá? Não estou julgando ninguém.
O certo é o equilíbrio. Lembra os moderados lá, os epicuristas? O racional tem que ter domínio. Eu quero me apaixonar, eu quero gerar um amor e o prazer, inclusive na amizade, mas um pensamento racional, tá moderado. Porque senão eu vou agir de maneira emocional ou sentimental. E não é isso, tem que ter um equilíbrio, ok? Vamos lá, continuando. Zenão, tá aqui o professor Hélio, né? A imagem eu captei do sol, né? Zenão e os estoicos defendiam a indiferença e o autocontrole, a aceitação dos acontecimentos da vida, assim como o pôr do sol. O ideal de vida é viver de acordo com a natureza. Então tá aqui, ó. Tô tentando, né? Uma vez que ela é um todo sólido, dirigido por uma razão universal. Então tá aí. Para os estoicos, o ideal é viver de acordo com a natureza. Ver os passarinhos, eles têm de comer. É claro que vocês não vão ficar à mercê da natureza e querer só comer. Se chegar num ambiente onde não tem frutas. Mas, de certa forma, salvo engano, só estou trazendo aqui, nos Estados Unidos, num período mais ou menos da década de 30, vocês podem confirmar isso com um professor do componente curricular de História. Eu não estou certo do ano, tá? Mas teve uma recessão muito grande. Os maridos deixavam as esposas naquele período por causa da recessão, que eles estavam desempregados, abandonavam a mulher com os filhos. E algumas mulheres mandavam os filhos para morar em sítios. Olha só, por quê? Lá tinha comida, tinha fruta, eles não passavam necessidade. Não estou trazendo o que é isso, tá? Não estou dizendo. Estou fazendo uma alusão, ó. Viver da natureza, por quê? Lembra que os indígenas, lá na nossa aula sobre o meio ambiente, sustentabilidade, etc., a natureza não é vista pelos indígenas como uma casa, uma mãe que dá as frutas? Vai nessa perspectiva, ok? Então, os estoicos, eles assim, ó, dentro dessa natureza existe uma racionalidade maior que rege tudo, ok? Racionalidade que ele fala porque é um pensamento coeso, coerente, alinhado, organizado, nessa perspectiva aí. Continuando ali. A racionalidade do mundo se funda numa atividade, a atividade de uma inteligência, ó, que perpassa todas as coisas. Então, algo eu penso aí também, tá bem? Como nossos planetas, né, o cosmos, o universo, uma sementinha pode dar uma árvore grande, tem que ter uma racionalidade por trás, assim, ó, inteligente. O homem sábio obedece à lei natural, reconhecendo-se como uma peça na grande ordem e propósito do universo. Então, integrados à natureza, não existe para o ser humano nenhum outro lugar para ir ou fugir, além do próprio mundo em que vivemos. Então, os estoicos pensam, esse é o nosso lugar, a nossa casa. Somos deste mundo. Ao morrer, nos dissolvemos neste mundo. Inclusive, se você tem hábito ou gosta de fazer leitura na Bíblia, né? Tem lá em Êxodo, lá em Gênesis, que fala, né? O homem veio ao pó e volta ao pó. Mais ou menos essa perspectiva aí. Essa alusão, tá? Não dispomos de poderes, olha só, para alterar substancialmente a ordem universal. Isso é a palavra dos estoicos, tá? Mas por meio da filosofia podemos compreender e viver segundo ela. Olha só, que legal, né? Já viu aquelas pessoas que querem ter poder e dominar os outros? Nessa perspectiva? Assim, como diz o ditado, uma frase fala assim, brincar de ser deuses, ser humano, tá? Mas aí não, os estoicos, pela humildade, vão dizer, ó, não somos deuses, mas esse universo tão grande, esse planeta, né, essa natureza, podemos filosoficamente refletir sobre ela, estudar e conhecê-la. Viu lá na aula sobre o meio ambiente, a filosofia do meio ambiente? Falamos que para ajudar a natureza temos que entendê-la. Então é nessa perspectiva já, conhecer a natureza, poder entender o seu curso, né, o seu ciclo e ajudá-la. Veja bem, um exemplo disso.
Suponha-se que aí na sua comunidade, no sítio ou chácara, tem um trajeto que passa próximo a um riacho. E vocês veem que as pessoas ou algumas estão tirando, desmatando aquelas árvores em torno do riacho. Você estudando e conhecendo a natureza, vai saber que se desmatar em torno daquele riacho, que pode ser um olho d'água no caso, vai secar. As árvores tiradas dali vai mudar todo aquele ambiente. E não vai ter mais aquele riacho, aquele rio, para o gado beber, para vocês beberem, tomarem banho, etc. Aí o que você vai fazer? Vai mover a comunidade e vai lá, ó, vamos preservar isso. Deixar Tem as leis que regem a questão do perímetro que vocês podem desmatar em torno de um riacho, tá? Então, assim, na vivência na Amazônia, na lei da eletivas, vocês poderiam fazer isso também. Apontar os riachos. É cultural dentro da gente. Os estoicos, ele vê, né? Ó, temos que compreender a natureza, filosoficamente falando, nesse caso, até cientificamente, para proteger e cuidar, etc. Continuando, olha lá. Então, gente, ó, em vez do prazer dos epicuristas, ó, os epicuristas ele viam os prazeres, né? Zenão, ele propõe o que? O dever, ó, tá aqui. A gente luta muito pelos direitos, certo? Temos que ter, sim. Principalmente aqueles direitos que não temos. A busca do direito é aquele que não temos. Vinculado à compreensão da ordem cósmica do universo como o melhor caminho para a felicidade. Então tá aí. É um comportamento ético, de certa forma, tá? Você vê a natureza como algo bom, mas o melhor caminho para dentro dessa ordem, né? Seguir a ordem. É feliz aquele que vive segundo a sua própria natureza, a qual, por sua vez, integra a natureza do universo. Beleza? Ótimo, muito bom. Os estoicos defendiam uma atitude de austeridade, ó, físico e moral, baseada em virtudes como a resistência ante o sofrimento, a coragem ante o perigo e a indiferença ante as riquezas materiais. Então, nessa perspectiva, mais uma palavrinha que vocês podem colocar, ó, no seu vocabulário aí, descobri-la. E os estoicos vão dizer que o ideal perseguido era um estado de plena serenidade, ó, a chamada ataraxia, para lidar com os sobressaltos da existência, fundada na aceitação e na compreensão dos princípios universais que rege toda a vida. O pensamento estoico para os dias atuais. Gente, ó, eu trouxe algumas supostas, tá, ideias sobre o estoicismo nos dias atuais. Professor, como devo usar? Em que momento o estoicismo entra dentro da minha vida? Ó, atualmente, os ensinamentos estoicos oferecem apoio para quê? Controlar os sentimentos, melhorando nossa qualidade de vida. Então tá aí. Na atualidade, a influência dos estoicos ela vem para isso, para eu estudá-los, conhecê-los um pouco sobre essa teoria, essa linha de pensamento que eles viveram lá antigamente, mais de 6.000 anos atrás. E que exemplos eles podem trazer para a gente? Já falamos que é o dever da ordem natural, seguir. Não eu querer só os meus direitos, mas imagine eu não fazer o dever daquilo que a natureza está ali, né? Agora vamos lá ver uns exemplos aí. Olha aí. Como o estoicismo pode ajudar hoje? Ó? O estoicismo ele vai nos ajudar a conhecer a si mesmo, a nos conhecer. Controlar a nossa ansiedade, gente. Como? Não. Eu não vou entrar na questão psicológica, mas vocês vão descobrindo, entendeu? Lidar com a insegurança, gente. Inclusive isso aqui, ó, adentra no objetivo do novo ensino médio. Vocês vão aprender
nesse ensino médio a lidar com as problemáticas do dia a dia, na vida e na escola. E daí vocês vão achar soluções, supostas soluções, para gerar em vocês um protagonismo. Aí eles chamam de estudantil, gente. Professor, um exemplo disso, olha só, vem aqui comigo. Agora há pouco eu dou o exemplo do riacho, que vocês percebem que tem pessoas, às vezes, que não têm informação, estão desmatando em volta dele. E ele pode, supostamente, secar, com certeza. Qual é o protagonismo? Vocês observaram o problema. Aí vocês vão lá e tentar resolver esse problema. O que é? Evitando que as pessoas desmatem no perímetro certo, né, do riacho. E aquelas que já foram tiradas, vocês vão replantar, né, essa questão. Seja como for, pode ser um projeto, né, para angariar fundos, no caso, para ajudar, comprar mudas, etc. Ou voluntariado, nessas perspectivas. E quem sabe vocês ir lá para a faculdade e voltar para ajudar a sua comunidade. Então, muito legal isso, né? Vamos lá, continuando ali. Manter a calma diante do caos, ó, infelizmente, é difícil, tá? Mas é nessa perspectiva aqui. Processar sentimentos e pensamentos negativos, temos que, infelizmente, tem, gente, não é pessimismo, mas você tem, aparece, né? Pensamento negativo na gente. Reduzir o estresse, ó. Muita gente se procura, inclusive isso aí no âmbito da malhação hoje, atualmente, tá? Então essa é a linha de pensamento do estoicismo, né? A parte 2 das escolas helenísticas e greco-romanas. E agora vamos para outra corrente de pensamento, que é o cinismo. Professor, você é cínico? Vamos ver se eu tenho esse comportamento. Nós pegamos, inclusive no dicionário, a palavra cínico. O que é uma pessoa cínica aí no meu cotidiano, no dicionário lá? Qual é? O que é a pessoa cínica? Respondo aí. Vamos conhecer um pouco do cinismo lá, da corrente filosófica, olha lá. Cinismo. A palavra cinismo ela vem do grego kinos, que significa cão. Cínico, do grego kínicos, significa como um cão, ó. Assim como é um cão, um cachorro, etc. O termo cinismo designa a corrente dos filósofos que se propuseram viver como os cães da cidade, sem qualquer propriedade ou conforto. Gente, é uma analogia só, tá? Mas eles viviam supostamente na rua, ó, não tinham conforto, é a natureza o que o desse de comer ali. Tá bom? Essa é uma alusão, essa imagem, não é aquilo que eles são. Levaram ao extremo, então é a extremidade, a tese socrática de que o ser humano deve procurar conhecer a si mesmo e desprezar todos os bens materiais. Então, é uma influência de Sócrates aí, ó, veja bem. Sócrates também não tinha condições financeiras, tá? Agora, o primeiro deles é o Diógenes, tá? Ó, de Sinope, é a cidade onde ele nasceu. É antes de Cristo, ó, século 5, 4. É conhecido como Sócrates demente, porque ele vivia à mercê. Ou Sócrates louco. Porque assim, as pessoas veem um morador, infelizmente, um morador pode julgar, né, de alguma maneira o que eles são. Pois questionava os valores e as convenções sociais de forma radical, ó. Ele radicalizava seus questionamentos e procurava levar uma vida estritamente conforme os princípios de considerava moralmente corretos. Então, para eles, era correto viver daquele jeito. Então, era assim. Vivendo em uma época em que as conquistas de Alexandre promoveram o helenismo, que mesclou culturas e populações, Diógenes também não tinha apreço pela diferença entre grego e estrangeiro. Olha aí, galera. A gente vai apresentar um fato que ocorreu nesse período. Mas olha só, Diógenes, né, ele vivia assim, eu trouxe só uma alusão, né, dele aqui. Vivia lá
Para eles aquilo era normal, era bom, gente, viver ali na rua, à mercê daquilo que a natureza estava oferecendo para eles. Então, se ele visse uma pessoa importante ou simples, ele não distinguia não, a pessoa era todas perante a situação da natureza iguais. Pensamento radical, o cinismo, tá? Vamos lá, continuando ali. Conta-se que quando lhe perguntaram qual era a sua cidadania, ele respondeu: sou cosmopolita, cidadão do mundo. Gente, já falamos essa palavra, anotem aí, tá? Ó, o cosmopolita, ele aceita, respeita, né? Ó, estuda, analisa e vivencia também todas as culturas. Ele não desrespeita nenhuma. Mesmo que ele não seja, passa a viver, mas ele respeita, tá? Há muitas histórias de sabedoria e humor dele, tá? Diógenes. Uma delas conta que ele morava em um barril, que certa vez Alexandre Magno foi visitá-lo, tá aqui, ó. Diógenes, onde ele morava, e o Alexandre Magno. Vocês já devem ter assistido alguns filmes na história de Alexandre o Grande. Sabe por que o Magno? Magno, que é em latim, né? GN, Ian, significa grande, tá? Aí a palavra Magno é latim, grande. Então Alexandre Magno ou Alexandre o Grande. Então assim, Diógenes estava lá na praça, dentro do seu barril, dormindo. Era durante o dia. Aí o Alexandre o Grande chegou lá, é um cara importante, tudo, e ele: o que eu posso fazer por você? Aí ele falou: Diógenes, apenas saia do meu sol, da frente do meu sol. Ele chegou, fez uma sombra com o corpo de Alexandre, tampando o sol de Diógenes, estava tomando sol ali no seu barril. Então ele só pediu, olha só a simplicidade, né? Nessa perspectiva, inclusive radical. Vamos lá conhecer mais a lei. Então assim, de pé em frente à casa, Alexandre perguntou-lhe se havia algo que ele pudesse, né, como imperador, poderia fazer em seu benefício, porque as pessoas tinham pena dele. Diógenes respondeu prontamente. Gente, não estou dizendo que as pessoas tinham pena, supostamente, né? Voltando à palavra. Diógenes respondeu rapidinho para Alexandre: sim, pode sair da frente do meu sol, olha só. Então é humildade, ele poderia pedir dinheiro, comida, etc. Mas ele queria viver pela natureza. Diz a lenda que Alexandre, impressionado com o desprezo do filósofo pelos bens materiais, teria comentado: se eu não fosse Alexandre, queria ser Diógenes. Olha só a vontade de... Alguns falam, né? Não sabe se é verdade isso. Os cínicos viviam renunciando os valores sociais, gente. O poder, a fama, o dinheiro, desacreditando que isso poderia trazer a felicidade verdadeira. Então eles não acreditavam, ó, desacreditar é não acreditar. Procuravam viver apenas de acordo com a natureza, libertando-se de convenções para tornar-se autossuficientes. E aí, o que vocês acham? Há uma pesquisa que eu já vi na mídia, na internet. Dinheiro traz felicidade? Olha só os estoicos ali falando, dando exemplo. O que vocês acham? Professores presenciais, podem responder também. Vamos lá, estudantes. Dinheiro traz felicidade? Não precisa responder para mim, tá? Vocês podem fazer um debate aí. Inclusive, pode gerar um debate isso. No pensamento dos estoicos. E já pode-se dizer que eles discordam, né? O poder, fama, dinheiro não traz felicidade. Eles tiram da ordem natural da vida. Então, assim, vocês podem debater hoje, que nós estamos em outra situação, tá? Nós estamos no mundo contemporâneo, mais de 6.000 anos atrás, eles podem pensar, mas pode se analisar, ok? Vamos lá, voltando aí. Agora, galera, ó, volta aqui comigo. Como eu falei para vocês, nós falamos no âmbito da filosofia muito em pensadores, né? Filósofos do gênero masculino. Agora vamos ver, será que tem alguma
mulher filósofa? Claro que temos muitas, tá? Hoje, atualmente, temos N, né, mulheres que inclusive têm belos livros que elas escreveram. E alguns livros nós só usamos aqui nas nossas aulas. Se vocês pegarem as referências, tem as autoras lá, filósofas, tá? Só que assim, supostamente, olha, essa é bem da antiguidade, ok? Vamos lá conhecer um pouco sobre ela. É Hipárquia, ó. Ela é notável por ser uma das poucas mulheres filósofas da Grécia Antiga, ó. Por que eu decidi colocá-la? Porque ela faz parte da linha de pensamento do cinismo. Ela foi atraída pelas doutrinas e dificuldades autoimpostas pelo estilo de vida cínico, ó, cinismo. Hipárquia, que é o nome dela, viveu na pobreza com o marido, Crates, aqui, ó, o marido dela era o Crates. Outra coisa, curiosidade para vocês, ó, vem aqui comigo. No âmbito da história da filosofia, né, nos antigos, tem vários nomes assim estranhos até pra gente, pode parecer. Mas era comum para eles lá, que eram os gregos, etc. Então, vários nomes assim, que a gente estranha, né, no âmbito do nosso Brasil. Rondônia, né? Vamos lá, olha aí. Embora nenhum texto dos cínicos existentes seja diretamente atribuído a Hipárquia, ó, não tem nenhum texto escrito pelos pensadores homens, os relatos anedóticos, né, registrados enfatizam tanto a sua retórica, que ela falava bem, direta, quanto a sua não conformidade aos papéis tradicionais de gênero. Se casar é um papel social, tradicionalmente, que os cínicos normalmente rejeitariam, tá? Então, se eles achassem que o casamento fosse um papel social, num caso hoje no âmbito do cartorário, né, eles rejeitariam, os cínicos. Mas com seu casamento com Crates, Hipárquia elevou as expectativas culturais gregas em relação ao papel das mulheres no casamento, assim como a própria doutrina cínica. Então ela ajudou, de certa forma, a elevar, né, a importância, a influência da mulher. Com o marido, né, com o marido Crates, Hipárquia incorporou os princípios cínicos, né, fundamentais. O caminho para a virtude era viver de acordo com a natureza, então é o cinismo. Evitar o materialismo na vida material, convencional, e abraçar a autossuficiência. Relatos sobre a vida de Hipárquia referiam-se em particular à sua falta de vergonha e à sua acuidade retórica nos simpósios gregos, tradicionalmente frequentando, né, apenas por homens. Então ela adentrava lá e falava bem. Com o seu marido Crates, Hipárquia é considerada uma influência direta na filosofia estoica. Então, olha só, enquanto mulher, ela deixou o seu legado nessa perspectiva. Inclusive as meninas, se quiserem fazer pesquisa sobre as filósofas, né, no âmbito da filosofia, é bem legal, interessante, né? Tem várias influências. Viu que ela, de certa forma, tinha uma barreira, né? Até hoje tem, o espaço da mulher na sociedade. E ela, por ter boa retórica, falar bem, persuadir, que é convencer, ela adentrava lá nas reuniões e se expressava. Ela ganhava espaço por causa disso. E senão era desprezada totalmente. Inclusive, Crates, né, num participante do cinismo, também ajudava, trazia, né, levava ela nessa perspectiva. Ou seja, de certa forma, eles tinham apoio, né, do seu esposo para adentrar naquele meio dos homens, para poder expressar a sua opinião enquanto mulher. Isso é bem interessante, veja essa perspectiva aí. Então dela não se tem nada concreto, né? São relatos, né, e etc. Vamos lá, continuando. Então, Hipárquia nasceu em Maroneia, né, na Trácia. Provavelmente nasceu entre 340 e 330 a.C. Estava em sua adolescência quando decidiu adotar o manto cínico.
Ela pode ter sido apresentada à filosofia por seu irmão, Métrocles, que foi aluno no Liceu de Aristóteles e depois começou a seguir Crates. Então, supostamente, supostamente alguns fatos dizem que ela era bem de vida, tá? Mas supostamente o seu irmão apresentou a ela um meio filosófico. Mas ela começou, supostamente, né? Só isso. Ela deve ter se apaixonado por Crates e seguiu. A maior parte de nosso conhecimento sobre Hipárquia vem de anedotas, né? Histórias e ditos repetidos por autores posteriores. Então, tá aí. Não se tem muitos escritos sobre ela, mas alguns fatos, alguns escritos, anedotas se fala que posteriormente do século, tá? Talvez achados, né, alguma situação, eles foram falando sobre ela. Às vezes oralmente foi transmitido até alguém registrar nessa perspectiva. Vamos lá, olha aí. A decisão de Hipárquia de se tornar uma cínica foi surpreendente, pessoal, por causa do seu desrespeito cínico pelas instituições convencionais e pela extrema dificuldade de seu estilo de vida. Então, os cínicos, eles não aceitavam essas questões de instituições convencionais, né? E eles tinham dificuldade com o estilo de vida deles, dessas instituições. A disposição de se casar com Crates também era incomum, considerando que o casamento é uma instituição social do tipo normalmente rejeitado pelos cínicos. E os cínicos anteriores, como Diógenes e Antístenes, sustentavam que o filósofo nunca se casaria. Veja bem, nessa perspectiva aí. E há o exemplo, olha só, lá na Idade Média, aqueles professores estudiosos, eles eram castos, eles não tinham casamento, etc. Mas era a cultura deles. Os cínicos aí não ensinavam a questão do casamento. Mas Hipárquia, por alguma forma, alguma situação, ou se apaixonou, o Crates também se apaixonou por ela, e eles se casaram. Mas o casamento, enquanto instituição social, estava fora do pensamento dos cínicos, ok? Continuando, olha lá. A Hipárquia também é famosa por uma discussão com o Teodoro. Então ela se tornou famosa aí. Que ele era ateu, né? Um filósofo cirenaico, né? Cirenaico, que havia desafiado a legitimidade de sua presença em um simpósio, ou seja, supostamente, a grosso modo, é machista. Ele questionou sua presença citando um verso de Eurípides. Ele dizia, quem abandonou a lançadeira junto ao tear? Olha só, criticando. Tear é costurar, né? Vamos botar aqui alguns sinônimos. Costurar, bordar. O que mais? Pode dizendo aí. Aí a ela imediatamente, gente, ela deve ter ficado furiosa, não é verdade? Olha só. O cara jogou. Hoje nós chamamos isso de indireta. Olha só, ele falou uma indireta. Traduzindo isso que ele falou, pode dizer, olha, aqui não é lugar de mulher, o lugar da mulher não é tear, costurar, não é cuidar da casa, etc. Bordar. Aí ela ficou pé da vida, né? Como diz nós atuais. Aí ela jogou uma palavra aí na gíria de talento. Vamos lá ver essa palavra, Lei. O que ela disse? Um texto. Fui eu, Teodoro. Mas acreditas que tomei uma decisão errada se dediquei à minha educação o tempo que teria dedicado ao tear? Olha só. Então, assim, ela questionou ele, Então, eu tomei uma decisão errada em filosofar, em vez de eu ter perdido meu tempo em filosofar, eu poderia ter dedicado ao bordar, né, a costurar, etc. Então, isso aí foi para cima de Teodoro com esse texto dela. No antigo contexto cultural grego, as mulheres de sua classe social
normalmente se ocupava de um TC, né? Organizar os criados domésticos. A rejeição de Hipárquia das expectativas convencionais para as mulheres era bastante radical. Então ela, a partir daí a mulher já queria hoje trabalhar, assim como hoje, se divertir, né? Falar, ter seu salário, etc. Hipárquia é a primeira filósofa sobre a qual temos alguns registros históricos além do nome. Já na antiguidade, seu valor e contribuição foram reconhecidos. Segundo relatos, sua cidade natal teve o nome alterado em sua homenagem. Então tá aí, gente, ó. Pode-se dizer, eu, enquanto professor Hélio, eu vou dizer a minha opinião, ok? Vocês podem pensar de vocês e até mandar pra gente. Olha, aí até mando um grande abraço aí aos professores presenciais. Eu vou começar a falar, fazer uns vídeos e mandar para vocês, a gente se comunicar assim, tá, ok? Veja bem, a partir daí, o sentimento de uma mulher ganhar espaço no âmbito masculino, olha só. Pode-se dizer que iniciou com ela. Tem outras histórias, pode ser que ocorra, tá? Mas a partir disso ela surgiu para quebrar esse paradigma. Os homens, só os homens que têm vez. E ela, inclusive, sofreu piadas, né, de Teodoro. Mas é nessa perspectiva que as mulheres, independente daquilo que está em sua volta, têm que correr atrás das suas vontades, seus direitos, né, seus deveres, inclusive, também. E ganhar espaço, né, dentro da sociedade. Porque ela tem muito a contribuir. Hoje você vê mulheres com as profissões iguais às dos homens, nessa perspectiva, dando contribuições grandes no âmbito da saúde, da filosofia, da medicina, da matemática, etc. Inclusive temos vários professoras presenciais, aqui professores ministrantes, né? Temos alguns componentes curriculares que vão ao encontro. Então é nessa perspectiva que a gente vai buscar o conhecimento envolvendo todas as pessoas socialmente, tá? Então tá aí as nossas duas partes, né? Falamos uma da outra. E não saia daí não, que daqui a pouco temos mais, tá? Um grande abraço, tchau, tchau!